Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a nossa leitura do livro da sabedoria. E estamos aqui no capítulo 7, e no versículo 28 deste mesmo capítulo, nós ouvimos uma afirmação que talvez nos soe com uma certa estranheza. Pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. Ora, dizendo isso, nós queremos afirmar que o amor de Deus é oferecido apenas a quem vive com sabedoria, a quem vive com Deus, isto é, Deus ama uns e não ama outros. Não, meus irmãos, nós temos aqui que compreender, que diferenciar uma alma em amizade com Deus e uma alma em inimizade com Deus. Uma alma amiga de Deus e uma alma fechada à amizade com Deus. Uma alma em estado de graça e uma alma em estado de pecado. Uma alma em estado de pecado, ela está fechada ao amor de Deus. Deus derrama o seu amor, mas não existe ligação, não existe amizade entre aquela alma e Deus. Nós talvez não percebamos nem nos outros e livre-nos Deus em nós. Mas quando se está em pecado mortal, quando não se está em estado de graça, existe uma inimizade entre aquela pessoa e Deus. De modo que, por mais que Deus lhe ofereça o seu amor, não existe uma disponibilidade em recebê-lo. Não existe uma suavidade em a alma se deixar levar por Deus. É diferente de uma alma em estado de graça. Ela está toda preparada para receber o amor de Deus. Existe, mesmo que ela não sinta, existe uma amizade entre ela e Deus. E ela está apta a ser guiada com suavidade por nosso Senhor. O problema é que nós não percebemos, seja quando estamos em pecado, não percebemos a verdadeira inimizade em que se encontra na alma, seja quando estamos em estado de graça, não percebemos que Deus está ali, pronto a nos santificar e a nos conceder um crescimento ainda maior na sua amizade. É por isso que nós enfatizamos tanto aqui no valor da ação de graças depois da missa. Por quê? Porque é o momento ápice, é o momento de maior intimidade da alma em estado de graça com Deus. Se uma alma em estado de graça, ela sempre está na presença de Deus, e Deus sempre pode, de acordo com a correspondência, com a abertura da alma, agir naquela pessoa. Após a comunhão, esta possibilidade, ela é elevada ao máximo, porque Deus está mais do que nunca vivo no seu coração. Pois bem, então assim nós podemos compreender este versículo: pois Deus ama tão somente aquele que vive com sabedoria. E é exatamente por causa disso que nós estamos celebrando a missa votiva do Espírito Santo, para pedir a Deus esta graça. Aqueles que receberão a absolvição, aqueles que já estão para receber Jesus na Eucaristia, pedir a nosso Senhor que não haja obstáculo na nossa alma à ação dele. No versículo 25
do capítulo 7 do livro da sabedoria, nós ouvimos: ela é o sopro do poder de Deus, ela é um reflexo da luz eterna de Deus. Sendo única, tudo pode, renova tudo, e comunicando-se às almas santas, de geração em geração, ela forma os amigos de Deus. A finalidade, então, da sabedoria, que tanto pode ser aqui entendida como Jesus é a sabedoria de Deus, que habita no nosso coração, como pode ser aplicada ao Espírito Santo, ao dom do Espírito Santo, como aqui nós podemos aplicar a Trindade inteira que habita na alma, que está em estado de graça, porque onde está o Pai, estão o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Filho, estão o Pai e o Espírito. Onde está o Espírito, estão o Filho e o Pai. A Trindade não se separa, está sempre inteiramente presente na alma da pessoa. E quando nós estamos em estado de graça, aquela presença, ela é uma presença fecunda. Pois bem, tomando consciência dessa verdade de fé, não de sentimento, nós não precisamos sentir isso, nós precisamos apenas crer. Nós podemos e devemos pedir a nosso Senhor, conversar com o nosso Senhor, suplicando-lhe a graça de Ele guiar a nossa alma, de Ele renovar o nosso coração. Diz aqui que a sabedoria renova tudo, que ela tudo pode. Ora, então ela pode transformar os nossos corações, ela pode transformar esse nosso coração, mesmo em estado de graça. Isso não significa que o seu coração está perfeito. Mesmo em estado de graça, não significa que você ama a Deus com perfeição. Mesmo em estado de graça, não significa que você não tenha dentro da alma resistências a Deus, medo da vontade de Deus, medo de se entregar totalmente a Deus. Se você for sincero e você parar um pouquinho, você vai ver que no seu coração existe, em uns mais, em outros menos, mas medo de se entregar totalmente a Deus. Uma desconfiança do amor de Deus por você. Isto é, não é uma desconfiança intelectual ou uma desconfiança consciente, isto é, eu não confio em Deus. Não, você vai dizer, eu confio em Deus. Se eu perguntar, você confia em Deus? Confio. Mas se eu perguntar, sinceramente responda, você de vez em quando se vê com medo do que Deus possa querer para a sua vida? De vez em quando você percebe no seu coração um medo de se entregar totalmente? Por um lado, você percebe que Deus pede algo a você. Por outro lado, você sente resistência em entregar tudo aquilo a Deus, porque será mesmo que eu serei feliz se eu fizer tudo aquilo que Deus quer que eu faça? Será mesmo que o meu coração vai encontrar paz se eu renunciar a todos os pequeninos às vezes, apegos, mas que eu percebo que Deus diz, solte e venha? Será mesmo? Ora, essa perguntinha já é sinal de que existe no seu coração uma desconfiança do amor de Deus, porque, como diz o apóstolo São João na sua primeira carta, no capítulo 5, se não estou enganado, no versículo 13, o amor espanta todo medo. Quando a gente ama a Deus e de verdade se sente por Ele amado, e se não nos sentimos, a culpa é nossa, não é dele. Quando amamos a Deus e por Ele nos sentimos amados, não existe temor na nossa alma, não existe medo de dar a Ele qualquer coisa que Ele pedir,
Não existe medo de renunciar, de fazer por Ele qualquer renúncia, porque se Ele me pedir, é melhor para mim. Se vai alegrar o seu coração, será para a minha santificação, será para a minha salvação. Ele não se alegra com nada de inadequado. Não é assim que São Paulo diz, que a caridade não se alegra com nada de mal? Pois bem, Deus é caridade, caridade perfeita. Mas nós precisamos crescer nesta fé, para que nós nos deixemos guiar livremente, com suavidade, como diz aqui, já no capítulo 8 do livro da sabedoria. A sabedoria se estende com vigor, de uma extremidade à outra da terra, mas é com suavidade que ela governa todas as coisas. Deus não governa a nossa vida com mão de ferro. Deus não nos violenta. Deus não arromba a porta do nosso coração. Não, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Isso para um judeu, essa afirmação era tão clara para um judeu. Quando São João era judeu, e quando isso afirma, ele parte do seu contexto. À mesa se recebem apenas os amigos. Na minha casa eu acolho os amigos. Então, se Nosso Senhor diz que se eu abrir a porta do meu coração, Ele entra e ceia comigo, Ele vai jantar comigo, Ele fará uma refeição comigo, Ele está dizendo que Ele entrará e estabelecerá um vínculo de amizade, um vínculo de amor, de total e completa confiança. Eis que estou à porta e bato. Meus irmãos, Nosso Senhor quer crescer em amizade conosco. Nosso Senhor quer ser nosso amigo. Imagine, Deus, que é mais do que nós, quer ser amigo daquele que é menos do que Ele. Geralmente se dá o contrário, Nós queremos nos aproximar das pessoas mais importantes, porque de alguma maneira pensamos que iremos partilhar da sua importância. Pois bem, com Deus se dá o contrário. Ele quer ser amigo nosso, daqueles que são menos importantes, daqueles que não são, para fazê-los ser. Peçamos a Ele, se você vai ouvir essa homilia e não vai ter condições de logo depois comungar, que você peça a Deus no seu coração, no íntimo do seu coração: meu Deus, eu quero ser governado com suavidade, eu quero ser guiado com suavidade, eu não quero, Senhor, ser levado, fazer a Tua vontade de cara feia, quase que a contragosto, ser quase que empurrado para fazer a Tua vontade. Não, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade com suavidade, com tranquilidade, com liberdade. Por isso, o Senhor que tudo renova e o Senhor que tudo pode, renova o meu coração. Tira do meu peito este coração que não confia e me dá um coração fiel, um coração confiante, um coração amoroso. Tira do meu peito este coração que está disposto a Te perder, mas a não perder algumas coisas do mundo, para que se converta e aconteça o contrário, que eu esteja disposto a perder qualquer coisa do mundo, mas a não Te perder. Ensina-me, Senhor, a querer desagradar a tudo e a todos, até a mim mesmo, mas a não Te entristecer. Concede-me, Senhor, essa sabedoria interior, que sabe que não há maior alegria do que alegrar o Teu coração, que não é maior alegria do que ser Teu amigo. Se eu perguntar se vocês creem nisso, vocês dirão: cremos, Padre. Eu creio que alegrar a Deus,
que não existe maior perfeição do que alegrar a Deus. Eu creio, Padre, que em fazer a vontade de Deus está a perfeição, está o mais perfeito. Eu creio, Senhor, eu creio, Padre, que deixar-se guiar por Deus é a verdadeira felicidade. Mas o problema é que parte de você acredita, mas existe muita realidade dentro de você que ainda põe o pé atrás, que ainda resiste. Os seus afetos não convertidos e áreas do seu coração que ainda se fecha a esta realidade. Peça a Deus, peça na sua oração, peça na sua ação de graças, peça quando você estiver em casa e você estiver fazendo algum serviço e a presença de Deus vier à sua mente. Peça: meu Deus, eu quero ser teu amigo, eu quero ter um coração diferente, eu quero ser guiado com suavidade, eu quero crescer em santidade, mas eu quero ainda tão pouco, Senhor. Me ensina a querer mais. Eu te amo, Senhor, mas eu te amo ainda tão pouco. Me ensina a te amar mais. Eu tenho, Senhor, eu tenho o teu Espírito Santo em mim, mas ele age tão pouco em mim por culpa minha. Eu quero que ele haja mais. Me ajuda, Senhor. E não tenha dúvida, meu santo, que esta relação orante, suplicante com Deus, sem que você perceba, mas constante e diária, fará com que você cresça cada dia mais em amor, em confiança, em entrega a nosso Senhor. E a presença dele em você, sendo cada vez mais atuante, santificará cada vez mais a sua vida. Peçamos ao nosso Senhor, nesta missa votiva do Espírito Santo, sabedoria de Deus, que ele guie cada vez mais os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.